Vamos falar sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 23 de novembro de 2022, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e neste momento a Ucrânia inteira está novamente sob alerta de mísseis, dá para ver aqui todas as cidades, alguns lugares já receberam detonação, já tem algumas informações de chegadas lá de mísseis russos, mas até aqui a gente não tem uma noção ainda do tamanho do dano, né? Os russos também atingiram a cidade de Vilniansk, próximo aqui a Zaporizhia, e mataram um bebê de 1 dia de idade. Poxa, que chato isso. O míssil caiu na maternidade da cidade, destruiu a ala, estava o médico, a mãe e o garoto no local onde caiu o míssil, e infelizmente o bebê de 1 dia de idade acabou vindo a óbito. Mais um absurdo ataque russo. Os ucranianos atingiram vários alvos militares aqui na Crimeia ontem e também tomaram ou estão brigando em Tokmak. Como é que pode? Tokmak está aqui no meio da área ocupada pelos russos. Como é que pode ter ucraniano brigando aqui? Será que é o início da contraofensiva ucraniana aqui na região de Zaporizhia? Vamos ver esses assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Foi Roubado, Faz o L de Sunguinha, Gertrudes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês estão vendo, neste momento que eu estou gravando o vídeo, os mísseis estão no ar, endereçados a várias cidades na Ucrânia. Vários sistemas antiaéreos já interceptaram mísseis, alguns já chegaram a cair em alguns locais. Esse daqui foi em Dnipro, né, na cidade de Dnipro, mas a gente não tem ainda uma noção do tamanho do ataque russo hoje. Hoje existe ataque de verdade, a gente só não sabe até onde que vai isso daí, qual que é o alvo dos russos nessa situação, né? Isso foi avisado hoje cedo, que havia informação que nos próximos dias, ou talvez hoje ou amanhã, haveria um ataque massivo, né? E agora o pessoal falando aqui ó, que já tinham 9 aviões Tu-95, bombardeios estratégicos, que saíram do campo aéreo de Engels, em Saratov, por volta das 11 horas da manhã, lá na Rússia, né? E o lançamento provavelmente após ao meio-dia, ou seja, eu já estou tendo, já chegaram alguns dos mísseis lá, é nesse momento que a gente está gravando aqui o vídeo que está acontecendo, né? Bom, certamente eu vou falar o resultado desse bombardeio no Twitter, e amanhã, no vídeo de amanhã, se tiver alguma coisa significativa, a gente fala amanhã também, né? Antes disso, na madrugada, os russos atingiram a cidade de Vilnianka, que é um vilarejo próximo a Zaporizhia, e destruíram a maternidade do hospital, matando um bebê que tinha 1 dia de vida. Nasceu ontem um bebê, infelizmente hoje veio a óbito por um absurdo russo desse, realmente uma coisa que é chocante, né? Infelizmente esse tipo de coisa não é incomum, né? Os russos vivem bombardeando várias cidades ali na região, mas um caso desse é particularmente trágico, isso está repercutindo bastante na mídia internacional. Bom, teve também bombardeio em Kherson, tá? Isso daqui é na cidade de Kherson. Eu não vou tocar esse vídeo porque o áudio dele está muito alto, o pessoal reclama, enfim. Mas dá para ver aqui os prédios e a fumaça aqui. Houve, na verdade, vários bombardeios aqui na região de Kherson, novamente, né? Porque já teve isso ontem, a gente falou isso ontem, hoje teve novamente esses bombardeios aqui na região, né? A gente vai falar que tem umas coisas estranhas que os russos estão fazendo aqui, vamos tentar entender isso depois, mas realmente o bombardeio, eles estão repetindo isso de um dia para o outro, né? Outra coisa que teve foram 3 ataques ucranianos em Sevastopol, em Balaklia e em Evaptória. Então tem aqui, ó, Sevastopol, Balaklia, Evaptória é aqui, e parece que teve também no campo de saque agora, Evaptória. Teve 2 aqui em Evaptória, né? Tem os vídeos aqui do que aconteceu, não dá para ver muita coisa, a verdade é essa, dá para ouvir. Parece principalmente disparos de defesa antiaérea tentando atingir talvez um drone. O mais provável nesse caso acho que é drone, né? Até porque, como vocês sabem, a Ucrânia não tem mísseis capazes de chegar nessa região, pelo menos não tem por enquanto.
A gente vai falar que talvez Israel forneça esses mísseis para a Ucrânia, mas por enquanto a Ucrânia não tem como atingir esses locais com um míssil, mas atinge com drone. Então pode ser que sejam drones ucranianos fazendo esse ataque aqui. O porto de Sevastopol chegou a ser fechado ontem, justamente em função de risco dos russos em cima desse ataque ucraniano. Não se sabe se houve de fato alguma coisa destruída nesse ataque, mas que houve bastante explosão, bastante coisa lá na região, certamente houve, né? Aqui são os russos falando no Telegram sobre Balaklia e também sobre Sevastopol, que é justamente onde foram os vários ataques, né? E a Rússia anunciou hoje cedo, às 10 horas e 40 da manhã, lá em Kiev, né, que ela está em alerta na Crimeia. O que significa isso? Né? Que eles estão mostrando os trabalhos de reconstrução da ponte da Crimeia, mas o que ele está dizendo aqui? Né? Eles estão, a grande preocupação deles é que eles começaram a perceber que os ucranianos estão planejando, de fato, atacar a Crimeia, né? Ou seja, algo que deveria ser óbvio para todo mundo, né? Ou seja, a Crimeia pertence à Ucrânia, é direito dela retomar a península da Crimeia, mas até essa invasão russa do território ucraniano, os russos não achavam que a Crimeia corresse qualquer risco, tudo caminhava para ela ficar naquele limbo jurídico que ela estava, né? Apenas a Rússia reconhecia a Crimeia como sendo Rússia, o resto do mundo ninguém reconhecida como sendo ucraniana, mas do jeito que estava ali, estava sendo controlada pela Rússia e ninguém podia fazer nada, então era isso que esperava o Putin, talvez daqui a algumas décadas, tomar conta de vez da Crimeia. Mas ficou claro para todo mundo que os ucranianos têm planos para a Crimeia e que talvez, como eu falei no vídeo de ontem, esses planos estejam mais próximos do que muita gente imagina, né? Mesmo eu, quando vejo isso daqui, a minha impressão é que a Ucrânia tentaria primeiro retomar toda a área no continente antes de tentar a península, porque a península de fato apresenta algumas dificuldades, né? Tem poucos pontos de entrada, os russos podem concentrar fogo aqui e basicamente dificultar muito a chegada dos ucranianos aqui, mas aparentemente os ucranianos estão mesmo planejando alguma coisa aqui na Crimeia, né? Eles colocam aqui que a península é bastante valiosa, tanto a Ucrânia quanto a Rússia consideram ela bastante importante estrategicamente e simbolicamente. O Putin, essa foi a grande coisa que deu um boost de moral no Putin lá em 2014, quando ele invadiu a Crimeia, mas perder a península pode ser um golpe fatal na autoridade do Putin, né? Então, e a Crimeia a Ucrânia pode tomar a Crimeia de volta. É difícil fazer previsões numa guerra, mas parece que ambos os lados estão se preparando para exata essa ocasião, né? Então, é o que o pessoal está falando aqui. A Rússia está realmente preocupada com a Crimeia já, muito mais do que com o sul da Ucrânia aqui, com Zaporizhia, com Kherson, né? E só para complementar aqui, nesse artigo aqui do Kyiv Post, ele lembra que o governador de Mykolaiv assegurou que a península de Kimburny já está tomada, as cidades que pertencem a Mykolaiv, né? Lembra, a gente viu ontem que houve a confirmação pelo exército ucraniano que há uma ofensiva aqui na península de Kimburny. Os ucranianos estão, de fato, fazendo operações militares aqui, mas pediram silêncio operacional, então não estão avisando exatamente que ponto que está isso, se já tomaram alguma coisa, não tomaram. O que a gente tem, como eu falei, é justamente o governador de Mykolaiv que falou que Mykolaiv inteira já está sob domínio ucraniano. E Mykolaiv inteira sob domínio ucraniano significa que essas três cidadezinhas que tem aqui, ó, porque repara, a fronteira do Oblast, né, de Mykolaiv, ela vem aqui, ó, e ela corta a península, né? A maior cidade da península, que é Heroisk, ela fica no Oblast de Kherson mesmo. Mas existem três cidades aqui, essas três cidades aqui que são as maiores, o resto aqui é vilarejo, tá? Acho que as principais são essa daqui e essa daqui, ó. São essas três cidades aqui que são as principais.
O resto aqui são alguns vilarejos aqui no meio do caminho. E essas 3 cidades pertencem ao Oblast de Mykolaiv, e segundo o governador de Mykolaiv, elas já teriam sido liberadas pelos ucranianos, né? O limite estaria aqui em algum lugar aqui do resto da península, talvez em Heróis, que talvez antes. E como o exército ucraniano está fazendo silêncio operacional, a gente não vai saber muita coisa até eles se sentirem confortáveis para falar isso, né? Para colocar esse caso, né? Agora, uma coisa que o pessoal está explicando nesse artigo aqui, que eu achei interessante de trazer para vocês, é que a gente estava vendo, eu particularmente cheguei a cogitar que isso daqui seria justamente a forma dos ucranianos iniciarem a ofensiva deles na margem leste do Dnipro, né? Eles poderiam botar armas aqui, coisa e tal, e daqui fazer a ofensiva para retomar a margem leste de cá. E o que ele explica ali no artigo é que isso provavelmente não seria a melhor opção. Embora os ucranianos queiram tomar a península, eles querem fazer isso não para desencadear a contraofensiva aqui, mas apenas para proteger essa entrada do rio, para ter controle sobre essa entrada do rio, assim evitando que os russos tenham esse controle, né? Isso permite que, por exemplo, navios possam chegar a Mykolaiv. A Kherson seria complicado porque essa área aqui ainda continua em controle dos russos, mas pelo menos se eles tiverem controle sobre essa área aqui, Mykolaiv, que é nesse outro rio aqui, o rio Southern Bug, poderia transitar os navios aqui, né? Então isso é o objetivo deles nessa região. É justamente ter o controle sobre a boca do rio. Não é necessariamente forçar a ofensiva aqui, porque como eles explicaram, embora de fato essa península seja muito difícil para os russos defenderem, ela também seria muito difícil para os ucranianos lançarem uma ofensiva, né? Como a gente falou, a região toda aqui é muito precária, só tem estrada de chão, e para os ucranianos trazerem munição e tanques, esse tipo de coisa, seria extremamente complexo fazer isso. Aqui é uma distância muito grande. Embora fazer uma cabeça de ponte aqui seja mais arriscada, o fato de ser mais próximo, de ser mais fácil trazer o equipamento, talvez seja uma opção melhor no final das contas do que fazer essa ofensiva a partir daqui, né? De qualquer forma, como a gente vai ver, tem coisas estranhas acontecendo na região aqui, né? A gente falou sobre os ucranianos estarem bombardeando várias cidades aqui ontem e muitos recrutas novos russos que estavam aqui terem fugido da margem leste. Então, assim, pode ser que realmente tenha um outro caminho sem envolver a península. A península é outra história completa. E agora a grande surpresa de ontem, que pegou muita gente assim, peraí, como assim, né? As forças ucranianas destruíram uma base russa em Tokmak. E até aí tudo bem, porque você vê aqui Tokmak. Tokmak é essa cidade aqui. Dá para ver que ela está bem fundo aqui na área ocupada pelos russos. E, em tese, você pode... Ok, usou HIMARS, né, destruiu a base russa que tinha aqui. Mas por que então que os russos que estavam aqui saíram em direção a Molochansk, essa outra cidade aqui? Os russos recuaram em direção a Molochansk. Então tem a informação aqui de que o próprio comando das forças ucranianas falou que as tropas russas estão se reagrupando em Molochansk. Aí, ou seja, que coisa estranha, né? Como é que pode isso aqui? Será que os ucranianos já estão avançando, já estão chegando aqui próximo? Essa área toda aqui é uma área que não tem quase nada. Tem vilarejos aqui, se você entrar, um monte de vilarejozinho, mas é tudo coisa pequena, nada que possa fazer uma posição defensiva séria aqui, né? Mesmo o rio, o único rio que tem aqui é um rio muito pequenininho. Então, ou seja, em tese, não seria muito surpreendente os ucranianos avançarem aqui, né? Seria um primeiro passo natural para chegar a Melitopol, tomar Tokmak, né? Então, será que os ucranianos já começaram esse movimento? Estão fazendo, de fato, esse caminho aqui em direção a Tokmak? A gente não tem essa informação, né? O que a gente tem só é que na região de Zaporizhia, os russos estão reagrupando na região de Molochansk. Ou seja, o inimigo liberou várias posições e bloqueios de estradas próximos a Molochansk. Então, ou seja, ele realmente... A gente está falando de Tokmak, né? Tokmak que é próximo aqui. Agora,
O problema é o seguinte, o problema é que Tokmak é uma via, um local importante em termos de ligação, né? Você vê, passa essa estrada de ferro aqui, que é uma estrada de ferro extremamente crucial para os russos, porque o mesmo problema que eles têm aqui em Volnovakha, eles têm aqui em Tokmak. Se deixarem tomar Tokmak, eles não vão conseguir mais usar essa via férrea aqui. E sem essa via férrea aqui, repara, não há via férrea mais aqui ao sul. Ou seja, eles ficariam novamente sem trem, sem poder abastecer a Crimeia via trem, né? Hoje eles estão usando essa ferrovia aqui para abastecer a Crimeia. Ficariam sem essa possibilidade. Então, assim, parece realmente uma coisa estranha o que está acontecendo aqui. Não dá para saber ainda exatamente o que é. A gente já viu vários... O Mike Martin é um especialista que sempre fala nessa região aqui, ó, ele marcou com 3 aqui, que ele acha que isso daqui vai ser por onde os ucranianos vão de fato avançar. Ele explica aqui no mapa dele, aqui desenhado com cera, né, com giz de cera, né, que aqui no sul os ucranianos estão de fato fazendo a preparação para o ataque, mas é algo que deve acontecer mais adiante. Deixa eu tirar minha cabeça aqui para não atrapalhar o mapa. Eles estão vindo pela península de Kimburni aqui, mas isso aqui ainda vai se desenvolver mais adiante, né? Não deve mudar nada imediatamente. Os ucranianos estão mais preocupados em destruir as bases russas nessa região. Aqui na região do Donbás, os russos que estão na ofensiva ali em Bakhmut, mas não estão conseguindo avançar muito. Aqui na região norte, os avanços são poucos por causa da lama. Agora, o que sobra é justamente Zaporísia. Zaporísia é onde poderia-se ter uma iniciativa neste momento. Então, assim, pode ser o início da contraofensiva aqui? Até pode, mas eu acho pouco provável, né? A gente vai falar depois sobre a entrevista do Arestovich, e ele fala especificamente que, na verdade, o que ele acha que está acontecendo aqui é simplesmente os ucranianos tentando destruir a tentativa russa de avançar em Ruliapole. Lembra que a gente mencionou que os russos colocaram uma grande quantidade de tropas aqui em Polony para avançar sobre Ruliapole, e os ucranianos também têm muitas tropas aqui, não vai ser fácil esse avanço. O que ele acha que está acontecendo é um avanço preemptivo ucraniano aqui para atingir essas tropas que estão preparadas do lado de cá. Ou seja, o objetivo ucraniano ainda não é tomar Tokmak. Tokmak estaria muito bem defendida para ser tomada assim facilmente, exigiria um planejamento maior, mas eles chegaram próximos aqui. Por quê? Não porque eles estão indo em direção a Tokmak, mas porque eles estão tentando atingir as tropas russas que estão aqui em Polony, evitando que elas tenham força para avançar sobre Ruliapole, né? Enfim, a gente não sabe ainda o que é isso daqui. Vamos entender, vamos ver o que está acontecendo, porque tem mais uma coisa estranha aqui nessa história. Que tá vendo esse monte de torrezinha aqui, ó? É a indicação que você tem aí de que os russos estão construindo linhas defensivas ao longo dessa estrada aqui. Aí você para pensar, que diabo que os russos estão fazendo fortificações nessa região aqui, né? Ou seja, exatamente o que eles estão querendo proteger. Porque é no meio da área tomada por eles, né? Não está nem perto da Crimeia, nem nada, né? Agora, uma coisa que pode ser verdade, uma coisa que pode ser de fato uma indicação disso daqui, como a gente falou ontem, né? Existe negociações com a ONU para a IAEA tomar conta da usina de Enerhodar. Não seria muito estranho imaginar que os russos estão querendo fazer uma fortificação aqui, imaginando que essa parte norte aqui do Oblast de Kherson não tem nenhuma cidade muito significativa, não tem nada muito crítico, então talvez os russos estejam pensando em liberar uma parte aqui, fazer mais um recuo estratégico e liberar isso daqui, e queiram proteger apenas essa via aqui para chegar até as tropas deles aqui em Kherson e a Crimeia, né? Manter o corredor de terra aqui da Crimeia, mas numa área muito menor do que eles têm hoje. É possível isso? Não sei. A indicação é muito frágil por hora. Eu, por hora, acho que não é nada disso. Mas vamos ver como que se desenvolve isso aqui. A gente sabe só que teve alguma coisa lá em Tokmak ontem, né? Um outro motivo que diz contra isso é justamente o que levanta o Tendar aqui, sobre a questão do tamanho da linha de frente, né? A linha de frente agora está no menor tamanho possível. O total é 880 quilômetros a linha de frente dessa guerra.
mas 380 são rios, principalmente o Dnipro. Então isso deixa 350 quilômetros de linha de frente, que realmente é linha de frente ativa, que as partes podem avançar, né? E ele fala aqui que em Zaporizhia seria a menor dessas linhas, com apenas 115 quilômetros, e é que também está mais quieta há bastante tempo. Mas a Ucrânia tem colocado forças consideráveis aqui nessa região, né? No Donetsk você tem uma linha ativa com bastante coisa, os russos têm tentado avançar, mas não conseguem. E aqui no leste, como a gente falou, está meio devagar por conta da lama e coisa e tal. Os ucranianos estão avançando, mas estão avançando devagarzinho, né? E o Tendar faz a previsão aqui de que em algum momento, sim, os ucranianos vão avançar na região de Zaporizhia, né? Segundo ele imagina que vão atingir o Mar de Azov em março ou maio do ano que vem, e mais adiante, no verão do ano que vem, vão chegar na borda da Crimeia. Ou seja, a expectativa dele é que eles vão avançar até chegar aqui no Mar de Azov e em algum ponto aqui na borda da Crimeia. E, na visão dele, provavelmente Putin não vai sobreviver a isso, vai cair antes disso. Vamos ver, tem muita coisa ainda nisso daí. Eu não sei se eu sou tão otimista assim, adoraria que fosse verdade, mas vamos ver como é que avança isso daí. Por outro lado, né, aquilo que eu falei, pode ser que eles já estejam avançando, pode ser que esse avanço aqui já seja uma tentativa aí de chegar em algum lugar aí, né? O Arestovich fez mais uma live dele, tem umas informações importantes aqui, né? Ele fala sobre a Rússia que está fazendo o bombardeio lá de várias partes de Kherson, inclusive a cidade de Kherson. Houve uma pessoa morta ontem, vários feridos, infelizmente. E é curioso, né? Como é que a Rússia diz que Kherson é uma cidade russa e eles continuam bombardeando, né? Em Melitopol, as forças russas mencionam uma contraofensiva ucraniana com tropas ucranianas na direção de Melitopol. Apesar disso, isso são apenas algumas táticas e manobras e respostas à tentativa russa de ataque em Ruliapole. É aquilo que eu mencionei para vocês, né? Embora exista de fato alguma coisa, alguma movimentação ucraniana nessa região de tropas, os russos estão achando que eles estão vindo para cá para tomar Melitopol, mas mais provável é que eles estejam apenas fazendo algum ataque de flanco aqui nas tropas russas que estão aqui em Polory, tentando atacar o Liapole, né? No resto do fronte, ele fala que não tem nenhuma grande mudança, continua, lógico, a briga, mas não tem nenhuma grande mudança no final das contas. Em Svatov e Kremina, as forças russas reportaram a perda de vários assentamentos, de vários vilarejos para as tropas ucranianas. Mas os ucranianos ainda não liberaram isso, né? Ou seja, seriam vilarejos nessa região aqui, né? Ou seja, pode ser que, como a gente falou, talvez Plochanka, Marinkva, enfim, realmente tem vários assentamentos nessa região aqui, que a gente sabe que a Ucrânia já tomou de fato, mas ainda não tem confirmação oficial nenhuma. Provavelmente são esses vilarejos que os russos já estão confirmando como na mão dos ucranianos, né? Parece que os oficiais ucranianos estão tentando fazer uma evacuação de Kherson para os meses de inverno para regiões mais centrais da Ucrânia por conta da dificuldade de colocar energia elétrica, água e calefação em Kherson, né? Como vocês sabem, os russos destruíram toda a infraestrutura da cidade e agora com o inverno apertando, os ucranianos evidentemente estão trabalhando para restaurar todas essas comodidades lá em Kherson, mas pode ser que seja necessário realmente a evacuação do pessoal lá, né? Além disso, com a Rússia atirando a partir da margem esquerda do Dnipro, isso pode ainda danificar coisas ali. Ele fala aqui sobre a situação de Belarus, mas é aquela mesma história que a gente já falou antes, que Belarus pode entrar na guerra, e ele chega à mesma conclusão que eu falei aqui, né? Belarus não entrou na guerra lá no início, quando todo mundo achava que ia ser molezinha, que ia chegar e ia derrubar Kiev em 3 dias e coisa e tal. Você acha que Belarus vai entrar na guerra agora? O Lukashenko não é maluco, não tem nada que o Putin possa fornecer para ele agora. O Putin está cada vez mais fraco, né? O Lukashenko já está num momento, numa luta para manter o poder lá em Belarus. Não tem chance nenhuma de Belarus entrar na guerra. Mas, de qualquer forma, é lógico, os ucranianos têm que continuar monitorando ali a fronteira, né? Não tem como evitar isso.
Ele fala sobre novas mobilizações russas, a gente vai falar sobre isso também, e fala sobre Israel, que Israel prometeu mísseis balísticos para a Ucrânia caso o Irã continue fornecendo armas para a Rússia, né? Então, isso é uma coisa bastante interessante no final das contas. Vamos dar uma olhada aqui no Instituto para Estudo da Guerra. Ele fala sobre uma possível operação de false flag, ou seja, uma bandeira falsa, um ataque feito pelos próprios russos, mas que vai ser culpado nos ucranianos. Isso apenas para aumentar o interesse interno na Rússia das pessoas em servir o exército, né? Vocês sabem, os mobilizados estão totalmente desmotivados, né? Esqueci de voltar a minha cara. Os mobilizados estão totalmente desmotivados na Rússia, eles estão tendo muitos problemas de indisciplina, muitos problemas de mobilizados que não obedecem ordens e coisa e tal. Então qual que é a ideia? É fazer um ataque em Belgorod, dizer que foram os ucranianos, que a Rússia está em perigo, que a Ucrânia planeja invadir Belgorod. É uma besteira, isso todo mundo sabe que a Ucrânia não planeja invadir território russo. Ela faz ataques em alguns pontos ali para dificultar a logística russa, ataques em tanque de combustível, em agrupamentos de tropas, em locais que fazem reparos de armamentos, mas isso não tem o objetivo de invadir Belgorod. O objetivo é dificultar as tropas russas ali na região, né? Então, é isso que domina aqui o Instituto para Estudo da Guerra, o que eles estão falando, né? E ele fala também sobre o fato de que a Rússia depletou muito o arsenal de mísseis de precisão, mas que estão planejando fazer um ataque no curto prazo, né? A gente está vendo isso acontecer nesse exato momento aqui, né? Enquanto a gente está gravando esse vídeo, isso está acontecendo. Eu estou até acompanhando aqui para ver se tem mais informações sobre esse tipo de coisa, né? E eles colocam também que a Rússia está tendo problemas para encomendar novos mísseis para o seu arsenal, justamente devido às sanções. Bom, os ucranianos receberam helicópteros Sea King do Reino Unido, são bons helicópteros aqui, um já chegou, parece que os outros dois estão a caminho, né? E aqui uma outra notícia é que a Rússia está planejando uma nova onda de mobilização parcial para o inverno, ou seja, agora para dezembro. A gente já tinha falado sobre isso, né? E parece que eles estão falando que até 300 mil russos já foram mobilizados, mas tiveram vários problemas com essa mobilização corrente, e agora estão querendo complementar, fazer mais uma mobilização de talvez até 750 mil. O problema é que eles não têm equipamento, não têm dinheiro para isso. Então esse é o problema que eles estão tentando resolver lá, né? Como que você faz uma mobilização desse tamanho se o pessoal roubou todo o equipamento que foi comprado, fez corrupção em todas as licitações e coisa e tal? Fica uma situação realmente complicado para isso aí, essa mobilização lá na Rússia, mas está sendo considerada. Bom, aqui tem um papel russo dizendo que os russos estão querendo voltar o nome de Volgogrado para Stalingrado. Stalingrado, para quem não sabe, é o nome de uma cidade da era soviética que foi cercada pelos nazistas na Segunda Grande Guerra, foi totalmente destruída na guerra e coisa e tal, mas que depois mudou de nome, né, quando acabou a União Soviética, se tornou Volgogrado. A cidade fica até relativamente perto aqui da Ucrânia. Aqui, ó, Volgogrado. Volgogrado é a antiga Stalingrado e parece que agora tem pessoas defendendo a história de voltar para o passado aqui. A gente se sente forte na nossa história. Ou seja, realmente uma coisa meio, assim, triste isso, né? Triste, na verdade. E, por falar em coisa triste, vocês sabem, hoje cedo aconteceu em Israel um atentado terrorista muito triste, matou um garoto de 13 anos ou 16 anos, não sei exatamente, mas repara aqui o comentário que o Prigozhin fez no canal deles lá, no Grey Zone, que é o canal do grupo Wagner, né? Ele falando aqui, ó, em Jerusalém, duas explosões aconteceram no território ocupado pela informação por Israel. Até aqui ninguém tomou responsabilidade, nem há versões de acusação sendo feitas contra outras partes, mas é assumido que isso é o trabalho de milícias palestinas que têm lutado a ocupação israelense por mais de 2000 anos.
ou então iranianos antifascistas contra quem Israel cometeu um número de crimes por décadas, né? Ou seja, olha só o cara. Esse cara é o cara que diz que luta contra o nazismo. Ele é contra Israel, ele diz que a Palestina foi ocupada por Israel, e ele diz que Israel cometeu crimes contra o Irã. Ou seja, esse cara é o contrário, ele é um nazista dessa história, né? E, de fato, o Parlamento Europeu quer reconhecer o Grupo Wagner como uma organização terrorista, né? Isso daí, na prática, não tem um efeito muito grande, mas pelo menos vai dificultar o grupo de conseguir, por exemplo, financiamento na Europa ou alguma coisa do tipo, né? Agora, o que teve efeito imediato foi justamente que o Parlamento Europeu acabou de adotar uma resolução reconhecendo a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo. Isso é uma coisa muito significativa, tá? Isso daqui foi a justificativa usada pelos Estados Unidos para invadir o Afeganistão lá em 2001, né? 2001 e 2002. Enfim, invadiu o Afeganistão depois dos ataques de 11 de setembro, né? Os Estados Unidos declararam a Rússia um Estado, declararam o Afeganistão um Estado patrocinador do terrorismo, porque de fato a Al-Qaeda estava operando dentro do Afeganistão, e daí isso justificou a invasão do Afeganistão. Ou seja, essa declaração do Parlamento Europeu, isso pode dar justificativa para essa guerra, do jeito que está caminhando, com a derrota da Rússia e coisa e tal, justificar até uma eventual invasão da Europa na Rússia para acabar com o Estado patrocinador de terrorismo, que seria o Estado russo, né? Por hora é apenas uma declaração, não tem nada ainda prático associado a isso, mas é uma declaração de peso. Saiu em várias mídias por aí essa notícia, né, de que Israel disse que vai prover a Ucrânia com mísseis balísticos de precisão se Moscou comprar mísseis do Irã. Qual que é a história até aqui, né? O Irã nega que esteja fornecendo armas para a Rússia, mas a gente sabe que forneceu sim uma grande quantidade de drones. Só que a Rússia está com poucos mísseis, a gente está explicando, eles estão usando muitos mísseis para fazer esses ataques na infraestrutura ucraniana, mas eles mesmos estão ficando no final sem mísseis. E daí eles queriam comprar mísseis do Irã. E o Israel deu esse aviso, né? Ou seja, se o Irã vender mísseis para a Rússia, Israel vai vender mísseis para a Ucrânia. Seria uma ótima sugestão isso daí, eu acho que faria uma diferença muito grande. Com esses mísseis balísticos, a Ucrânia poderia atingir basicamente qualquer coisa em todo o território da Rússia. Na verdade, não é mais nem da Crimeia ou coisa e tal. Se tiver alguma instalação lá em Moscou, sei lá, o Kremlin, que a Ucrânia julgar útil, pode ser atingido com esses mísseis, né? Então, por hora, eu acho que o objetivo maior aqui é apenas impedir que o Irã forneça armas para a Rússia, mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer com isso, né? Outra notícia interessante que saiu ontem foi justamente que identificaram quem está por trás do canal Haibar do Telegram, né? A gente já usou algumas informações deles, algumas imagens, fazem uns mapas muito bem feitos e coisa e tal, e aparentemente é uma dupla. São dois rapazes, um de 44 anos e outro de 31 anos, que um deles é ligado ao exército e o outro é ligado a... Um era até oficial do exército russo, mas saiu, e o outro é programador de computadores. Então, os dois se juntaram e montaram esse coisa, né? É o Denis Shukin, de 44 anos, e o Mikhail Svinchuk, de 31 anos, né? Os dois é que montam esse negócio. Originalmente era só um passatempo deles fazer o canal. Eles falavam principalmente da briga na Síria, da Rússia na Síria, mas com o evento da guerra na Ucrânia, eles passaram a cobrir a guerra e ganhou muita popularidade na Rússia o canal deles. Então, hoje em dia, eles têm propagandas significativas, tem muita coisa lá funcionando para eles, né? Então, eles têm ligação com o Prigozhin. O Prigozhin foi patrocinador deles lá no início. Suspeita-se que ainda tenha muita influência dentro desse canal do Haibar, mas parece que não é mais uma influência tão direta como já teve no passado, né? Enfim,
É interessante saber aí como é que está desenvolvendo essa cultura russa de contra-informação lá dentro da Rússia, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.